Olá pessoal, tudo bem? Professor Abraão, professor de Ciências, Colégio Batista de Presidente Dutra, estamos de volta para trabalharmos nossa unidade 3, classificação dos seres vivos. Estamos trabalhando com o Sistema Farias-Brito de ensino. Os slides aqui adaptados da plataforma de educação do Sistema Farias-Brito de ensino. Bem pessoal, hoje nós vamos continuar essa temática aqui, o porquê classificar. Por que nós precisamos classificar os seres vivos? E aí nós podemos relacionar essa classificação com nosso armário, por exemplo. Nós organizamos o nosso armário de forma que nós colocamos as coisas separadas nos seus locais. E na hora que nós precisamos de alguma coisa, nós vamos exatamente naquele local onde nós colocamos aquele objeto. Outra forma de organização, os nossos cadernos da nossa escola, nós organizamos os nossos trabalhos, os nossos exercícios, de acordo com as matérias. Então, isso é uma organização. Então, basicamente, foi o que fizeram com os seres vivos para que ficasse melhor de nós estudarmos aí a questão dos seres vivos. Bem, a classificação de uma espécie inclui sua nomenclatura, de modo que ela possa ser identificada com facilidade, independentemente do local ou do idioma onde você esteja. Por que essa nomenclatura, ou a classificação de uma espécie inclui sua nomenclatura, de modo que ela possa ser identificada com facilidade, independentemente do local ou do idioma onde você esteja? Olha só, a classificação da espécie ela segue critérios científicos para que sejam feitas as classificações das espécies. Por que se seguem esses critérios? Para que qualquer cientista, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa identificar aquela espécie. Por isso que tem uma nomenclatura tabelada, padrão, onde nós podemos identificar aquela espécie em qualquer local onde nós estivermos, independentemente do idioma que seja trabalhado naquela localidade. Bem, o nome científico de uma espécie é binominal, isto é, composto de dois termos, escrito em latim e destacados no texto. O nome da espécie, como ele diz aqui, que é binominal, ou seja, o nome de uma espécie é composta por dois termos, que esses termos é escrito em latim, e esses termos eles vêm destacados no texto. Como assim, professor? Ele vem destacado no texto em itálico, grifado ou em negrito. Na hora que você estiver lendo o texto e tiver o nome de uma espécie, esse nome dessa espécie será constituído de duas palavras e essas palavras elas vão estar destacadas no texto em itálico, grifado ou em negrito. Olha só, um exemplo. Vamos relacionar aqui um exemplo. Um exemplo é o nome científico do ipê amarelo. E o ipê amarelo, está aqui o nome científico do ipê amarelo, Tabebuia alba. Observe, pessoal, nós falamos anteriormente que o nome da espécie ela vai vir destacado no texto, em itálico, grifado ou negrito. Os nossos slides, as palavras dos nossos slides aqui hoje, estão todas em negrito. Então, para me destacar o nome da espécie, ela está aqui em itálico. Eu não coloquei o nome da espécie em negritado e está em itálico, ou seja, está destacado, está diferente do restante do corpo do nosso slide. Bem, o primeiro termo, que é o tabebuia neste caso, para o ipê amarelo, indica o gênero ao qual a árvore pertence, e deve ser escrito sempre com o inicial maiúscula. Ou seja, o primeiro nome, quando se designa o nome de uma espécie, indica o gênero a qual aquela espécie pertence e deve sempre ser grafado, escrito com letra maiúscula. Bem, os dois termos juntos, tabebuia alba, indicam a espécie. O gênero é indicado apenas pelo primeiro termo, grafado, escrito com letra maiúscula. Os dois nomes juntos, no caso aqui tabebuia
alba indica o nome da espécie. A espécie, pessoal, tenham cuidado com isso. A espécie não é indicada apenas pelo último termo. A espécie é indicada pelos dois termos juntos. Quem são esses dois termos, professor? O termo que indica o gênero, mas a segunda palavra. Primeira palavra que ela vem grifada em maiúsculo, segunda palavra vem grifada em minúsculo. Tá aqui, ó, o segundo termo é escrito com inicial minúscula e nunca deve ser escrito sozinho, nunca deve ser escrito sozinha. Esse nome aqui, alba, junto com tabebuia alba, indica aí a espécie de ipê amarelo. Mas se eu pegar só o nome de alba e colocar em um outro local, ele não vai designar a espécie de ipê amarelo, vai designar qualquer uma outra coisa no texto, menos representar espécies de seres vivos. Ok, pessoal? Olha só. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito dos reinos. Bem, nós temos o reino Monera, que existem 5 reinos, onde são agrupados, são colocados aí os seres vivos. É como se fosse, nós tivéssemos caixinhas, tivéssemos 5 caixinhas, separássemos esses seres vivos e fôssemos colocando cada um aí na sua caixinha. Ou seja, nós temos 5 grupos. 5 grupos e cada ser vivo aí pertencente aí ao seu grupo. Nós temos o grupo dos moneras. Os moneras são representados pelas bactérias e pelas árqueas. Nós temos o reino dos protistas, que são representados pelas algas e protozoários. Nós temos o reino fungi, que são representados pelos fungos. Nós temos o reino animalia, que são representados pelos animais. Nós temos o reino plantae, que representados pelas plantas. E aí você deve ter ficado se perguntando, onde foi que entraram, digamos assim, os vírus? Bem, os vírus, eles não são constituídos por células e há controvérsias se são seres vivos ou não. Por esse motivo, não foram incluídos em nenhum desses reinos. Então, quando nós estamos estudando a classificação dos seres vivos, nós colocamos os seres vivos aí em 5 reinos, acabamos de ver os reinos anteriormente, e estudamos os vírus separadamente. Por quê? Porque os vírus eles não são constituídos por célula, os vírus eles são parasitas obrigatórios, os vírus para se reproduzir eles precisam tomar posse de uma célula hospedeira e como os vírus eles não têm capacidade de se reproduzirem por si só, somente eles por si só, eles não conseguem se reproduzir, por conta disso há controvérsias de que os vírus sejam seres vivos ou não. Tem cientistas que defendem que os vírus são seres vivos porque os vírus conseguem se reproduzir. E os cientistas que defendem que os vírus não são seres vivos, eles argumentam que os vírus não têm capacidade de se reproduzir por si só. Eles se reproduzem? Sim, a partir do momento que eles tomam conta da maquinaria de uma célula viva. O vírus, para se reproduzir, ele precisa tomar conta, ele precisa se apossar de uma célula viva. A partir deste momento que ele se apossa de uma célula viva, aí sim ele consegue se reproduzir. Se ele não conseguir tomar posse de uma célula viva, o vírus não consegue se reproduzir. Então, por conta disso, tem cientistas que defendem que vírus é ser vivo e outros defendem que vírus não seja seres vivos. Por isso que aqui nós estamos estudando vírus separadamente. Olha só, nós vamos falar agora um pouquinho dos reinos. Nós temos aqui os reinos, algumas características, né? O Monera. Bem, o reino Monera, que a gente viu que são as plantas e as árqueas, são organismos unicelulares, então todos os organismos constituídos por uma única célula, as bactérias e os moneras, na verdade não todos, né? As bactérias e os moneras. No reino Monera, todo ser vivo é constituído de uma única célula, no reino Monera. De uma única célula, são unicelulares e são procarióticos. O que é procarióticos? São organismos que possuem
célula com núcleo desorganizado. O material genético, evidentemente, está disperso aí no citoplasma da célula. São autotróficos ou heterotróficos. O que é seres autotróficos? São seres que produzem seu próprio alimento. Algumas bactérias conseguem produzir o próprio alimento. Mas nós também temos seres heterotróficos incluídos no reino Monera, que são seres vivos aí que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Exemplo de bactérias que estão no reino Monera, voltando o slide aí, que estão no reino Monera. Exemplo disso, voltando um slide aqui um pouquinho, nós temos exemplo aqui de bactérias. Para me citar exemplo de bactérias que são heterotróficas, nós podemos citar bactérias que são que causam doenças, que são evidentemente bactérias como é que se diz, parasitas, assim como também algumas bactérias que vivem no intestino humano, que não causam doenças, mas que também são aí heterotróficas. E os proctistas, o que são o reino dos proctistas? Bem, quais são as características, evidentemente? São organismos unicelulares, podem ser unicelulares ou pluricelulares. Nós também temos organismos unicelulares dos proctistas, só que esses organismos unicelulares no reino proctistas não são bactérias. São eucarióticos, autotróficos. Aqui, ó, eucarióticos, a célula deles, eles possuem célula organizada, certo? São autotróficos ou heterotróficos, ou seja, existe aí também organismos que conseguem produzir o seu próprio alimento e outros que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Continuando, nós temos aqui o reino Fungi. O reino Fungi são representados por organismos unicelulares ou pluricelulares, uma célula ou várias, duas ou mais células. São eucarióticos e heterotróficos. Heterotróficos, seres vivos que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, se alimentam de outros seres vivos. Continuando, nós temos aqui o reino Plantae. O reino Plantae é representado por organismos pluricelulares. No reino Plantae nós não temos organismos unicelulares, nós só temos organismos pluricelulares, célula organizada. Eles são eucarióticos e são autotróficos, ou seja, todos os organismos do reino Plantae conseguem produzir o seu próprio alimento. E por último nós temos aqui o reino Animalia. Esse reino Animalia são representados por organismos pluricelulares. Nós não temos organismos aqui unicelulares, nós só temos organismos pluricelulares. Eles são eucarióticos, possuem célula organizada e são heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros seres vivos, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Continuando aqui o nosso conteúdo, o que nós acabamos de analisar é uma classificação didática. O que nós acabamos de analisar, a forma de organização, seres vivos organizados em reino. Isso é basicamente uma organização didática. Pesquisas mais recentes sugerem a classificação de seres vivos em agrupamentos diferentes. Nós estamos estudando essa classificação que a gente acabou de ver, mas temos que ter o conhecimento que existem pesquisas mais recentes que defendem uma outra organização dos seres vivos, não da forma que nós analisamos aqui, seguindo basicamente alguns critérios bem semelhantes, mas com uma outra organização. Bem, vamos falar agora um pouco de árvores da vida. O que são essas árvores da vida? Bem, as relações de parentesco evolutivo podem ser representadas em diagramas denominados de árvore filogenética ou árvores da vida. Então, a árvore da vida é basicamente aqueles diagramas que nós analisamos, aquelas árvores que nós analisamos quando nós estamos estudando ciências, em que nós temos, por exemplo, um ser vivo que originou outros seres vivos. Então, aquela árvore ali é chamada de árvore filogenética ou simplesmente de árvore da vida. É uma árvore que você analisa e que você consegue identificar a origem aí a origem da vida, digamos assim, de acordo com aquilo ali que você está estudando naquela localidade. Você consegue identificar de qual animal
determinadas espécies evoluíram. Pessoal, basicamente esse aqui é o nosso conteúdo de hoje, é uma continuação do conteúdo anterior. É isso que nós tínhamos para falar.